Então tá bom. Vamos Boa iniciar tarde, então? pessoal. Boa tarde. Vamos? Claudio, antes de começar a gravar, eu queria fazer uma Tá. oração quando começar a Desgrava, gravar. Martim, e vou Já começar está de novo. gravando. Ah, Já está gravando. não, eu conheci uma oração que eu não conhecia, que chama a Ladainha da Confiança. Vocês já ouviram? Não. Nunca, nunca mesmo. Inicia com ela, então, o Então é Fernando. assim, eu vou falar algumas frases e a resposta é Jesus, eu confio em vós. Jesus, Então, eu confio em vós. então, tá bom? Vamos lá. Então, Iniciando. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te Amém. agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesse encontro e vamos fazer essa oração que é uma oração tão maravilhosa. Vosso amor é mais profundo que os meus pecados e minhas quedas e me transforma. Jesus, eu Jesus, confio em eu vós. confio em Confio vós. em vós. Não saber o que me espera amanhã é um convite a confiar em vós. Jesus, eu Jesus, confio Eu em eu confio vós. em confio em vós. vós. Estais comigo no meu sofrimento. Jesus, eu Eu Jesus, confio eu em Jesus, vós. confio em vós. Meu sofrimento unido ao vosso dará frutos nessa vida e na próxima. Jesus, eu Jesus, eu eu confio 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 em 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 vós. 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 Não me deixareis órfão, estais presente na vossa igreja. Jesus, Jesus, eu eu Jesus, eu confio. confio em vós. Vosso projeto é melhor que qualquer outra coisa. Jesus, Jesus, eu eu Jesus, eu confio confio em em confio vós. em vós. vós. Sempre me ouves e na vossa bondade me respondeis. Jesus, Jesus, eu eu Jesus, eu confio em vós. dai-me a graça de aceitar o perdão e de perdoar os outros. Jesus, eu Jesus, eu confio. confio em vós. Dai-me a força de que preciso para fazer o que me é confiado. Jesus, Jesus, eu Jesus, eu eu confio confio. em vós. confio em vós. Minha vida é um dom. Jesus, Jesus, eu eu Jesus, eu confio confio. em confio vós. em vós. Vós me ensinareis a confiar em vós. Jesus, Jesus, eu eu Jesus, confio. eu confio. confio em vós. Vós sois o meu Senhor e meu Deus. Jesus, Jesus, eu eu Jesus, confio. eu confio. confio em vós. Eu sou o vosso amado. Jesus, Jesus, eu eu Jesus, confio. eu confio em vós. amém. Que a gente possa fazer tudo em nome do Senhor e que assim essa oração seja algo assim verdadeiramente não só das nossas palavras, mas do nosso coração e de nossa alma. Que a nossa Mãe Santíssima esteja conosco e que através desse encontro a gente pode te honrar, glorificar, estar sempre junto de ti. Amém. Em nome do Pai, do Em Filho e do nome do Espírito Pai, do Santo. Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Deixa eu só Jesus, falar uma coisa. Posso falar uma coisa? Pode falar A uma oração coisa. caiu tão certa para mim, porque o meu coração tá assim, ó, a mil, me deu ansiedade. Minha irmã acabou de falar que a minha mãe foi para o hospital e tá com suspeita de dengue. Já faz 2 horas que tá lá e ainda não foi atendida pelo médico, mas não tá fazendo exame nem recebendo o soro. Aí vem essa oração que diz: É, confia. Então, vamos entregar sua Queria mãe, né, dividir. a Jesus nesse momento, a Uhum, Marisa, que também não está bem, uhum. ao Jair, que está com Amém. problema na perna dele, que Jesus, assim, possa curar cada um de nós, físico, espiritualmente, mentalmente. Jesus, eu confio em amém. vós, Ana. Jesus, eu confio em vós. Amém. amém. Vamos iniciar, então, confiando em Deus e buscando saber, né, qual é a vontade deles na nossa vida. Mas essa é a principal, né, Ana? A gente sabe que a gente tem que confiar em Deus em tudo, né? E são justamente nesses momentos de aflição e dificuldade, né? Porque quando Jesus veio nos trazer a paz, essa paz ela só pode existir no nosso coração se nós confiarmos em Deus. Não há outra forma da gente ficar tranquilo, né, Ana? É. Não tem outra. Então, nós vamos iniciar no 50 e no 65, parágrafo 65. Por favor, gente, vamos
abrir o nosso catecismo. Eu queria saber quem que gostaria de iniciar a leitura. Jair? Precisaria de ligar o volume, Jair. Beleza? Está me ouvindo aí? Não. Estamos ouvindo agora. Terceira parte, Cristo Jesus, mediador e plenitude de toda a revelação. Deus disse tu no seu verbo. Deus, repetindo, Deus tudo disse no seu verbo. Muitas vezes e de modos diversos, falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Está em Hebreus 1, de 1 a 2. Cristo, o Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele, o Pai disse tudo, e não haverá outra palavra senão esta. São João da Cruz, depois de tantos outros, exprime isto de maneira luminosa, comentando Hebreus 1, 1, 2. Então, São João da Cruz diz assim: porque em dar-nos como nos deu o seu Filho, que é sua palavra única e outra não há, tudo nos falou de uma só vez, nessa única palavra, e nada mais tem a falar. Pois o que antes falava por partes aos profetas, agora nos revelou inteiramente, dando-nos o tudo que é seu Filho. Se atualmente, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus, pedindo-lhe alguma visão ou revelação, não só cairia numa insensatez, mas ofenderia muito a Deus por não dirigir os olhares unicamente para Cristo, sem querer outra coisa ou novidade alguma. Que maravilha, não? É? Essa é impactante, é impactante. Eu acho que valeria a pena nós lermos Hebreus direto na palavra, né? Vamos abrir, Está gente? subscrito aqui, viu, Ló? É, Só é, dois versículos. É só dois versículos. Acabei de ler. então, tá. É, é Comentário já aí. mesmo, é mesmo aquela palavra que diz que não há outro nome que nos foi dado, né? No céu e na terra, que, que nem pode nos ser dado. Jesus é o único, é a nossa única salvação. Não existe outra, nem para ninguém vai ter outra, né? A gente pode ter outras religiões, tal, mas mesmo nessas outras, se houver salvação, será através de Jesus Cristo. Não há outro caminho, né? E, a, e algo que eu não entendia antigamente, né? Que toda a revelação ela já tinha sido feita, né? Isso me incomodava, né? Eu participava da renovação carismática católica e eu ainda participo, né? E na renovação carismática existem os dons, né? Os dons se vivencia muitos dons do Espírito Santo, dom de línguas, dom da cura e tem o dom das profecias, né? Então existia uma certa sensação que poderiam surgir profecias novas, mas não. Toda a profecia que surgir pela graça do Espírito Santo hoje, em qualquer lugar da Igreja Católica, ela tem que ser confirmada pela revelação que já é plena, que já foi feita, né? Então, tudo aquilo que nós precisávamos saber já foi revelado. A não ser coisas particulares, né? Mas aí é da minha vida, é do meu dia a dia. Não é a respeito da salvação universal. Fala, Jair. O 66, eu gostaria de ler o 66, porque ele vai dar o conjunto do que você falou. Vamos Quer dizer, lá.
A revelação está terminada, mas não está explicitada por completo, e também por causa da nossa natureza humana, que não consegue absorver tudo, certo? Entender Então, tudo de uma vez, né? vamos lá para o 66. Não haverá outra revelação. A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará. Já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, A primeira embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Caberá à fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. Isso tudo porque nós somos seres humanos. Não somos anjos, não somos, né? Então, nós vamos ser lentos. A revelação está completa, mas até a explicitação, fazer isso virar verdade na humanidade toda, no conjunto todo, né? E é outro assunto, né? E o passo é mais largo, né? A parte de Deus foi feita, agora tem a parte nossa. Então, aí é caminho, né? Sempre na caminho, caminho. Alguma dúvida disso, gente? Em cima do que nós lemos? Não. Não, né? Muito simples. Oswaldo, só com a sua vênia, eu queria só reforçar, reler as duas últimas frases, linhas aqui do São João da Cruz. Mas ofenderia muito a Deus por não dirigir os olhares unicamente para Cristo, sem querer outra coisa, sem querer outra novidade, né? Então, de maneira assim, 100% da nossa vida tem que ter os olhares para Cristo. Não precisa desejar mais nada. Amém. A busca de novidades é um perigo, né? Na fé, né? Ah, estão falando ali de uma revelação. Ah, estão falando ali de outra. Não lanceis olhares, né? Quando disserem Jesus apareceu ali ou estão fazendo. Então, uma das grandes preocupações, né, da igreja com relação às aparições, por exemplo, né? Normalmente são as aparições de Nossa Senhora é justamente essa preocupação. Por isso que a igreja é muito cautelosa, né? E ela faz, e ela tem todo um processo para verificar se tudo aquilo que está sendo revelado está de acordo com a revelação da palavra de Deus, com a revelação da tradição apostólica, com a revelação do magistério da igreja, né? Então, essa revelação toda ela pode ser enriquecida, pode, mas não aumentada, né? Essa seria em uma linguagem bem simples, né? Ela vai ser explicitada, explicada, né? Por quê? Como o Jair falou, nós temos a dificuldade de entender as coisas. Nós somos cabeças duras, né? Nós todos. Moisés disse isso lá dos israelitas, né? Exatamente. Outra pessoa poderia continuar a ler? Igual. Jair, vai você mesmo ainda. Então, vamos lá. Falta mais um só e depois já é o resumo, né? Isso. O 67. Rogério, não, deixa ele ler. Peraí, só para fazer um parágrafo aqui. Não, se a Sim, gente olhar o evangelho que é de hoje, de João 14, de 7 a 14, é exatamente isso que nós estamos lendo aqui. É, Se vocês estiverem com a Bíblia e olhar no Evangelho de João, está em inglês, por isso que eu não vou. é Mas, aqui, cadê a Bíblia? Estava que lá. versículo que é? João Capítulo 14, 14, 7 a 14. de 7 a 14. eu tenho aqui. Ontem foi até o 7, né? Hoje continua, do 7 ao 14. Aqui, olha. Vamos Ok, ver. A Vânia vai ler. rapidinho. Disse Jesus: Se me conheceis, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis, porque o vistes. Senhor, disse-lhe Felipe, mostra-nos o Pai, e isto nos basta.
Disse-lhe Jesus: Filipe, faz tanto tempo que estou convosco e tu não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. Como é que podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que mora em mim realiza suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das próprias obras. Na verdade, eu vos digo: quem crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará até maiores, porque vou para o Pai. E tudo o que pedirdes em meu nome eu o farei, porque o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória Glória Senhor. a vós, Senhor. E eu estava pensando hoje, assim, num mundo de incredulidade que a gente está hoje, com fake news, com informações trocadas, modificadas, como seria difícil se Jesus aparecesse de novo para que nós acreditássemos que ele seria filho de Deus e que estaria conversando conosco. Sim, aí eu me pergunto, né? Talvez todos podem se perguntar, né? O que que eu preciso ver, sentir, saber para acreditar, né? Então, vamos recorrer Difícil. ao encontro de Jesus com Tomé. Então, Felizes Tomé, aqueles que creram sem ter visto. sem ter visto. Então, Não, mas é tão interessante que eu falo que é o Espírito Santo, né? Eu fui buscar o livro. Essa semana eu li sobre a segunda vinda de Deus, de Jesus, né, o banquete do Cordeiro. Não sei se vocês já Sim. leram. E Não. aí ele fala exatamente isso, que os judeus eles esperavam um Deus, um Messias político, poderoso, né? Guerreiro E, nacionalista, e Vânia. ele fala, será que nós, os católicos cristãos, também não estamos esperando um, um Deus glorioso, sabe? Que venha, porque Jesus pode voltar da mesma forma como um cordeiro, e nós vamos enxergar Ai, isso nele. Mas aí vem um ponto. Quando Jesus, quando Jesus vem na segunda vez, na próxima vez, ele vem na glória. Ele vem como ele foi, É, exatamente ele como vem ele como veio. ele Ninguém vai foi. ter dúvida. Ninguém vai ter dúvida. Sim. É. graças a E, Deus. e Mas é, lembrando que ele vai se revelar a quem ele quiser, Sim, como porque é uma característica do corpo glorioso, né? Lembra dos discípulos de Emaús, né? sim. Que Jesus ficou andando com eles, né? Andando com eles, tal, explicando. O coração deles já queimava, mas somente na partilha do pão é que lhes foi revelado que eles estavam com Jesus, né? É a característica posso, de Deus, né? olha só, Marte, posso ler um parágrafo aqui, só para você entender o que esse cara acha. Então, qual deve ser a nossa imagem da segunda vinda de Jesus? Para mim, ela é eucarística e se realiza quando a missa traz o céu para a terra. Coisa Do linda. mesmo modo que o sacerdote terreno fica diante do pão, do vinho e diz: Este é o meu corpo, assim transforma as espécies também o sumo sacerdote Cristo fica diante do cosmo e pronuncia as mesmas palavras. Estamos aqui para ser transformado, para morrer para nós mesmos e viver para os outros e amar como Deus. É o que acontece no altar da terra, exatamente como acontece nos altares de nossas igrejas. Como o fogo desceu do céu para consumir os sacrifícios no altar de Salomão, assim também o fogo desceu para consumir os discípulos no primeiro Pentecoste. O fogo é o mesmo, é o Espírito Santo que permite sermos oferecidos como sacrifícios vivos no altar da terra. É isso que faz sentido na segunda metade do Apocalipse, porque ele reflete o Apocalipse inteiro nesse livro. Sim. Então, eu nunca pensei assim, Martin.
entendeu? E é, Mas é uma visão, é apenas a visão dele. Jesus vem e ele cumpre dessa forma que você está lendo, pela Eucaristia, ele cumpre a sua promessa de que estaria conosco todos os dias da nossa vida, né? Eu vou, mas vou continuar com vocês. Mas a vinda que nós estamos falando não é a vinda sacramental, é a vinda física de Jesus que acontecerá, que é a segunda vinda. Mas por que você está falando que acontecerá? Atos dos Apóstolos, versículo 11. Atos 1, versículo 11. Diz assim: é, os discípulos estavam olhando Jesus subindo para o céu. Ele estava ascendendo ao céu. Já era glorioso, estava ascendendo ao céu. Daí eles ficaram olhando lá com aquela. E aí, e agora, né? Que nós vamos fazer? E Jesus foi indo. Aí uns homens de branco se aproximaram e disseram: Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu voltará do mesmo modo que o vistes subir ao céu. Então, a vinda, ela acontecerá, né? Mas isso não significa que Jesus não vem até nós hoje, ele vem de uma forma sacramental. Mas existem essas duas conotações, né? De vinda. Jair, pois não. Eu gostaria de fazer um complemento aí, Oswaldo, no mesmo Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, Certo. portanto, e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados. Virão assim da parte do Senhor os tempos de refrigério, e ele enviará aquele que vos é destinado, Cristo Jesus. É necessário, porém, que o céu o receba até os tempos da restauração universal, Restauração universal. entendeu? Da É, qual falou Deus outrora pela boca dos seus santos profetas. é. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, vai Não é ter mais. não, gente, restauração eu não universal. estou discutindo que ele não vai vir, não, não é isso que eu entendi. Eu gostei dessa explicação, mas ao mesmo Sim, tempo, o que eu falo, assim, o que ele coloca é verdade. E como Jesus, ele pode vir, mesmo que ele venha descendo, sei lá, mas da mesma forma humilde, sereno, sabe? Sem ser aquele tem alarde, né? eu cheguei, sabe? Assim, então é nesse sentido que eu Sem estou a falando. apoteose, E né? aí é Tem nesse sentido que apoteose, eu sim. falo, da gente não ser também um judeu que esperava, entendeu? Eu só espero Jesus desse jeito. Se não for desse jeito, eu ele não é Mas, Jesus. viu, Vânia? Aí, ô, Vânia, me permita aí apenas um parênteses. As duas partes, né? O que você fala já está somando as duas partes, que é a vinda de Jesus desse jeito e a nossa parte junto. Então, esse daqui é a nossa parte. Não mexe na parte que você falou da vinda de Jesus. E vai ter esse up de nós voltarmos à humildade, voltarmos, abaixarmos o nariz. Por quê? Porque haverá uma maior compreensão. Essa maior compreensão é que vai nos levar a enxergar essa humildade, a enxergar esses valores eternos, a enxergar os valores sobrenaturais. Esses valores é que nos vai nos preparar para receber esse Jesus da maneira que você falou, que é perfeito, entendeu? Perfeito. Mas aqui o Atos dos Apóstolos está falando da nossa parte, né? É. Vamos ver, né? Às vezes nós só vamos estar lá já no céu para ver. Bem que eu Ele não sabe gostaria. onde nós vamos estar, né? A gente não sabe. Mas é muito Esperemos que interessante. sim. Aí no Brasil está tendo um movimento, aqui está tendo um movimento muito sério, eles chamam Revival, é sobre a Eucaristia, porque eles
querem que o católico volte a acreditar na Eucaristia, entendeu? Então, Eu não tenho visto nenhum movimento assim, não, específico, aqui não. está tendo, inclusive vai ter peregrinação com Jesus eucarístico, assim, de estado Uhum, para chegar sim. num lugar, entendeu? Nós fazemos a adoração do Santíssimo, inclusive hoje eu participei pela manhã. A gente faz muito, toda sexta-feira, mas a gente também pode fazer o momento que a gente quiser. Se for todos os dias, melhor ainda. Essa é a orientação. Mas eu não tenho ouvido nas igrejas que eu participo, não. Mas é Faremos Talvez seja também. uma coisa nacional, né? É, Uma o coisa muito padre. engraçada quando a gente fala assim que está chamando os católicos para acreditar novamente na Eucaristia. Se o católico não acredita na Eucaristia, ele não é católico. Ele não É, é com certeza. Tá aí. Começa por aí, né, mano? É, Começa por aí. é o De nosso, Mas jeito nenhum. é a no nossa estudo que base de eles. fé está na É, Eucaristia, na Santa Eucaristia. é Mas isso você mesmo, é vê, a nossa base de fé. se alguém me pergunta por que eu sou católica, é essa a minha resposta, viu, Eu Mártia? Porque também. não tem nenhuma religião onde eu possa estar diante de Deus vivo e nem recebê-lo, mas Isso, verdade. não é, é 27% aqui nos Estados Unidos que acredita. Então, na é verdade, nós do, temos Pouquíssimo. 73% de 7% dos não católicos. católicos. e É, nem Não, mas praticante, porque não pratica. é. Não, mas a gente entende. Isso é um chamado, isso vem, né? Isso não. A gente está saindo da aula. Muitas pessoas se dizem, né? Bate a mão no peito e dizem ser católicos, mas de repente começa a botar exceções, sabe? Ah, mas nisso eu não acredito. Eu acho que isso É, eu posso, independente, né? Não, a gente tem a liberdade de escolher. Deus perdoa tudo. Aí você vai escutando essas coisas falando assim: oh meu Deus, Não preciso você é falar. tudo menos católico, né? Você está indo no caminho, mas não está lá. E isso é que as pessoas precisam, lógico. Aprender, todo mundo tem o seu tempo, vai chegar lá, mas para ser católico, eu falo, toda vez que eu vejo a igreja cheia e vejo o pessoal rezando o credo, vem o primeiro pensamento que vem na minha cabeça é quantos dali de dentro sabem o que eles estão professando? Quantos estão, ou estão só falando, né? Só falando, porque ali resume, né? Ali resume tudo, inclusive a Santa Eucaristia, Eu acho que comunhão. muita gente precisava, de novo, frequentar o catecismo, primeira comunhão lá atrás. É o que nós estamos nós fazendo aqui, precisamos. né? É o que Não, nós estamos fazendo. não É o é que nós estamos fazendo, né? assim, mas Nós estamos. aquela básica, sabe aquela que a gente fazia lá no passado? Os adultos precisam fazer lá, igual as crianças. Ô, Roseli, Hum, sabe quem é a Yara, não sabe? Que vai no retiro, tudo? Sim. Ela começou a fazer, ela não tem crisma. Então ela começou, e é uma coisa que incomoda ela demais. Então ela começou a fazer crisma. Só que quando ela começou a fazer o curso de crisma, ela viu que ela não entendia de certas coisas, que ela precisava daquela base que ela fez quando ela tinha 10 anos de idade. Então ela está fazendo aquele catecismo de criança pela internet. E ela falou que ela está aprendendo tanta coisa. Então, eu acho muito que interessante. bom. Até faria também de novo. É uma boa dica, viu? Né? Porque às vezes Sabe, a a gente não gente faz quer, isso, né? a gente quer dar alimento sólido, mas a pessoa está precisando de papinha, né? Base, É É, verdade. não pode queimar etapa, né? porque pensa Não só, pode. Queima etapa, os professores que dão as aulas hoje é de arrepiar alguns deles. alguns são. Então, a gente sabe de coisas, a gente observa as coisas. Então, assim, se a gente que entende um pouco, ele não é perfeito, mas se a gente conseguir fazer os que, né, o que já tiver, quiser, aposto que a gente fala assim, vamos fazer, quem quer, vai ter um monte de gente interessada. Eu tenho muito, o mundo tá perdido em muitas coisas. Mas, gente, aonde que está a raiz disso? Onde Raiz está a raiz disso? do quê? Ah, isso. Por que que as pessoas não sabem? Porque às vezes foi feito muito antigamente, Formação. muito rápido. Eu, por exemplo, a minha irmã foi na minha catequese, eu era pequena, tinha o quê, são 8 anos? 7. 8 anos.
Então, assim, tem. Eu acho que a culpa é parte da pessoa e parte da igreja, daqueles que Sim. estão evangelizando hoje, Da entendeu? Porque família assim, também, né, que não na nossa, acompanha. na nossa cabeça, nós tínhamos que, por exemplo, você fez a primeira comunhão, nós já conversamos isso aqui. O Sim. que vem depois para você continuar crescendo na sua fé? Na Você fez seu fé. crisma e o que continua para você, entendeu? Não, mas Aí, se a pessoa não coisa que não. não quer, aí é outra coisa. Mas É, e a pessoa que tem pessoas que fizeram a primeira comunhão e nunca mais fizeram nada, e ela acha que ela é católica porque ela vai todo domingo na missa, e isso é ser católico. É, e ah, Então, o, tem isso também. aí eu ah, só acrescento uma coisa, e aí o Tinhoso olha e bate palma, ele fala isso, muito, muito bom É mesmo. isso que ele quer. Tanta gente indo pelo caminho errado, É. e indo e botando as próprias Gente, mas verdades. eu acho que Cabe a nós. Nós a estamos gente. fazendo isso justamente para a gente depois sair, né, e catar as pessoas que estão por perto de nós e começar a explicar e tentar puxar. Olha, Essa é a nossa missão. dou um Evangelizar, né? exemplo, dentro aí da Novai, quando a gente estava, lembra a senhora que chegou em mim, na última hora, e falou assim, falei, o padre está aqui para confessar, a senhora gostaria? Você, ai, mas eu posso, faz 23 anos que eu não confesso. Não só pode, como Eu deve. falei, Deve. agora, ele está te esperando, eu nem falei assim, Poxa, pode, eu falei, ele está te esperando, vai. A mulher foi. E ele como mandou chamar a senhora. falta, É ignorância. coisa, pensa quantas pessoas estão ali que... Lembra aquela outra senhorinha que perdeu o marido também, que estava doente, tadinha, chorou. mas, ô, Roseli, por que a igreja orienta a gente confessar uma vez por ano? Não, no Mas não, mínimo. mas é Não, No mínimo, não é. né? básico. Tô falando É, básico, Vânia. Mas vamos continuar, porque nós não vamos. É isso que eu estou falando. isso. Dentro da própria igreja, tem padres, tem pessoas, tem gente que mostra o que é o melhor para a pessoa, para ela crescer na fé, para ela. Mas não existe um movimento, algo assim, de falar, então, entendeu? Coisas que nós estamos aprendendo. Eu estou com 60 anos. Por que eu estou aprendendo? Estou lendo o Catecismo da Igreja Católica a primeira vez na minha vida? É isso que eu estou falando. Então, assim, a gente não pode culpar as pessoas, aquelas que se falam católica e isso e aquilo, porque eu sinto assim, tem a falha delas, mas tem a falha de todos nós junto com a igreja. Nós que somos o Isso, corpo da isso, isso. igreja estamos falhando, entendeu? É isso que eu sinto. Isso, isso. Eu acho assim, ó, vamos tirar os nossos achismos e vamos Aham. pôr assim fatos. A igreja é santa, tá ok? Sim, A mas igreja é nós não. santa, por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo, né? Sim. Mas aqueles que estão participando, que somos nós, são os padres, que ainda estão Padres, isso. participando, eles estão tendo muita dificuldade com o mundo de hoje, que está muito secularizado e muito combatente. Porém, combate sempre existiu na época de Roma, né? Sempre existiu na época das guerras, sempre existiu no comunismo. Então, o combate ele sempre vai existir, mas Deus vai sempre arrumar um jeito de trazer aqueles seus eleitos para perto de si. Isso nós temos que crer. E se ele quiser usar da gente, nós estamos aqui, ok, gente? Tá bom? Sim. Então, vamos Perfeito. continuar assim, nessa visão de que Deus precisa de nós. Deus precisa de nós, nem que seja para abrir os olhos daqueles que podem fazer mais do que nós, que são os Sim. padres, bispos ou qualquer um deles, né? Jair, você queria conversar, mas precisamos voltar para a leitura. Não, completar o que vocês estão falando aí, eu estava ouvindo, né? Mas isso aqui eu acho de extrema importância para a gente ouvir. Vamos ler, então? Está lá em Jeremias 31, versículo 31, a nova aliança. Jeremias 31, eu não consegui ouvir, 31, Jair. 31, 31, 31. 31, 31. Ah, Então, o profeta Jeremias diz assim: dias hão de vir, oráculo do Senhor, em que firmarei nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Será diferente da que concluí com seus pais no dia em que pela mão os tomei para tirá-los do Egito. Aliança que violaram, embora eu fosse o esposo dele. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Incutir-lhe-ei a minha lei
Gravá-la-ei em seu coração. Serei o seu Deus, e Israel será o meu povo. Então ninguém terá o encargo de instruir seu próximo irmão, dizendo: aprende a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, grandes e pequenos. Oráculo do Senhor, pois a todos perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. Palavra do Senhor. Graças a Graças a Deus. Deus. Então, nós vamos aprender nos próximos nos próximos itens aqui do catecismo, essa parte das fases, né? E o catecismo vai nos orientar como é que Deus revela. Ele revela em parte. Revelou tudo em Jesus, mas nós, como a humanidade, vamos galgar isso de tempo em tempo. Está nos próximos capítulos do catecismo. E ele mesmo incutirá nos nossos corações, né? Mas não chegou a hora ainda, né? Não Não chegou a chegou. hora. Então, tem uma parte que sim, a parte que não. Mas os próximos itens aqui do catecismo vai nos orientar sobre isso daí. Alguém poderia Então, ler? 67, você quer? 67, Jair, eu leio então. No decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas, e algumas delas têm sido reconhecidas pela autoridade da Igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas é melhorar Não, e não é. com A a função função dela, delas não é melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Guiada pelo magistério da Igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que essas revelações constituem um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à Igreja. está claro, né? A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Aqui é o caso do islamismo, né? É o caso mesmo dos, dos adventistas, né? Que muitas coisas eles não creem, né? Então são religiões, apesar que os adventistas eles não se consideram anticristãos, né? Mas eles vão contra a doutrina de Cristo e os ensinamentos dele, né? Mas os testemunhas de Jeová, por exemplo, eles já não acreditam em Cristo como um Senhor, como um Deus, como revelação. Então, são religiões anticristãs, né? Apesar de falarem de Jesus Cristo, de seguirem o evangelho um pouquinho diferente, né, tal. Então, tudo o que foi revelado diferente de Cristo torna isso como um problema. Porém, as revelações particulares, onde tem as aparições de Nossa Senhora, Fátima, Medjugorje, né, Lourdes, é, Garabandal, essas revelações todas, né, elas não acrescentam nada, mas elas vêm trazer o povo mais para perto de Deus, né? Quem já foi em Medjugorje, né? A minha esposa foi, ela disse, você lá você respira diferente, né? Você sente em Lourdes, ela disse, você entra em Lourdes, o ar é diferente, você sente um ambiente diferente, um clima diferente, você exala a presença de Deus. Então, estas revelações, elas não acrescentam nada, mas elas trazem o povo para perto de Deus. São setas, né? São caminhos que nos aproximam do Senhor. É isso que eu Oswaldo, entendo desse parágrafo aqui. Jair. eu gostaria de citar como um ponto assim, bem radical que aconteceu dentro da igreja,
como o exemplo mau, o ruim, para a gente entender. Por que que Leonardo Boff foi excomungado aí? Porque ele, mais uns 5 padres aí da América Latina, idealizaram uma teologia da libertação. Eu li o livro dele, um dos livros dele, e achei muito bom. Mas jamais imaginaria esse grupo querer substituir. Uma coisa é você complementar, você ajudar. Agora, querer substituir, tirar a Ou, revelação de Cristo, ou corrigir, né, Jair? corrigir, isso daí. É, E quem é ele? o Joseph Ratzinger, que não era papa ainda, mas era o delegado lá, excomungou ele. Né? E eu li o livro, não é ruim, mas não para substituir, jamais. Entendeu? Esse é o Tchan, esse é o Tchan. Esse é um exemplo de radical de erro, né? É querer substituir, querer suplantar a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem, não tem como. Resumindo, por amor, Deus revelou-se e doou-se aos homens. Traz assim uma resposta definitiva e superabundante às questões que o homem se faz acerca do sentido e do objetivo de sua vida. Deus revelou-se ao homem, comunicando-lhe gradualmente seu próprio mistério por meio de ações e de palavras. Por além de... Gradualmente. Como? Gradualmente. Né? Gradualmente, né? Gradualmente. Por além do testemunho de Deus que dá de si mesmo mais coisas criadas, ele manifestou-se pessoalmente aos nossos próprios pais. Falou-lhes e, depois da queda, prometeu-lhes a salvação e ofereceu-lhes a sua aliança. Deus fez com Noé uma aliança eterna entre ele e ambos os seres, e todos os seres vivos. Esta há de durar enquanto durar o mundo. É uma aliança para toda a existência do universo. Deus escolheu Abraão e fez uma aliança com ele e a sua descendência. Daí formou seu povo. Ao povo revelou sua lei por intermédio de Moisés. Pelos profetas preparou este povo a acolher a salvação destinada à humanidade inteira. Deus revelou-se plenamente enviando seu filho, seu próprio filho, no qual estabeleceu a sua aliança para sempre. O Filho é a palavra definitiva do Pai, de sorte que, depois dele, não haverá outra revelação. É É chique. muito claro, né? É, É chique demais, né? E Maria, eu acho que ficou bem claro, né? completamente. Muito claro. É Jesus e ponto final, não se discute mais. Ponto. Jesus é o ponto final. Aliás, ele é o princípio, né? Lá Meio em e o Gênesis, fim. É, o meio e o ponto final. é. Amém, É gente? muito bom. Amém. Então, eu acho que nós poderíamos começar ainda, nós temos tempo, não é isso? Para nós iniciarmos a transmissão da revelação. Como que se dá essa revelação na história, né? 74. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. Isto é, de Jesus Cristo, o conhecimento da verdade. Isto é, É, de Jesus Cristo. É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que desta forma a revelação chegue até às extremidades do mundo.
Deus dispôs com suma benignidade que aquelas coisas que revelara para a salvação de todos os povos íntegras, Permanecessem. permanecessem sempre íntegras e fossem transmitidas a todas as gerações. É um cuidado de Deus, né? É isso, Jair. Sim, ele vai cuidar, né? Peço a Vênia e a permissão aí, Oswaldo, para ler essa. Ó, esse negócio de Vênia é muito Xandão, hein, Jair? Hã? É muito Supremo Tribunal Agora Federal. pegou, né? Na rodada aí todo mundo fala, brinca com essa palavra, você acaba colando ela. Diga, Jair. Por sua Vênia, eu vou pôr aqui cerveja no seu copo aqui. Entendeu? Então vamos lá. Eu vou ler a primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, a partir do 1, tá? Oração por todos os homens. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem que se entregou como resgate por todos. Tal é o fato atestado em seu tempo. E deste fato digo a verdade, não minto. Fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos puras, superando todo ódio e ressentimento. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. O recado de São Paulo a Timóteo é realmente perfeito, né? Perfeito. E esse desejo, né, de que todos os homens se salvem, todos cheguem ao conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, na hora que a gente fala em transmissão da revelação, a gente está falando naquela passagem de um para o outro. Então, nós estamos falando da tradição apostólica. Vamos falar sobre tradição. Cristo Senhor, em que se consuma toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que o evangelho, prometido antes pelos profetas, completado por ele e por sua própria boca promulgado, fosse por eles pregado a todos os homens, como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes os dons divinos. É a ordem do Senhor, né? Ide, pregar o evangelho a toda criatura, né? Todo aquele que crê será salvo, aquele que crê e for batizado. Vânia. Não, então, eu só queria falar, eu achei tão legal, de todas as religiões, né, que a gente agora falou de religiões que não têm a verdade, só Cristo, ele foi pré-revelado. Então, né, que a gente fala Sim. que o Velho Testamento fala direto de Cristo, é só no cristianismo que tem esse pré-anúncio de Deus, entendeu? Eu achei isso Sim. muito importante. E o que eu tenho assim bem assim é que quem nunca ouviu a palavra de Deus, né, de alguma forma Cristo falará com ele, né? E aí me vem a descida da mansão dos mortos. Lembra quando no terceiro dia Jesus desceu à mansão dos mortos, né?
Eu tenho um conceito físico que esse é um lugar que não tem tempo nem espaço, né? A mansão dos mortos, o céu, ele não está submetido ao tempo, né? Então, quando Jesus desceu a esse lugar, ele desceu e ele falou com todos aqueles que não tinham ouvido falar dele. Eu creio nisso. É algo pelo tempo, né? Não existe tempo. Ah, mas foi então há 2000 anos que Jesus desceu à mansão dos mortos. Não, ele foi a um local que não existia essa relação, né? De tempo e de espaço. Então, é algo que, para nós, é um mistério muito grande e a gente só pode conjecturar como que o Senhor vai salvar aqueles que não são cristãos, né? Que não participam, nunca ouviram falar de Cristo. Mas, com certeza, Deus quer que todos sejam salvos. Então, todos terão oportunidade de ouvir ou de Cristo ou diretamente dele, né? Nem que seja na mansão dos mortos. Gente, Ronaldo, eu gostaria de ressaltar aí a parte que toca a igreja, né? Porque ela é universal, né? Então, a tradição apostólica, que foi, nós vamos aprender nos próximos itens aí, passada dos apóstolos para os bispos. Mas a perfeição, o acompanhamento do Espírito Santo, para fazer com que isso tudo dure 2000 anos e permaneça firme, forte, certo? Essa para mim, é a beleza, né? Olha o que ele diz aqui, ó. Completado por ele e por sua própria boca, promulgado, fosse por eles pregado a todos os homens, como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a disciplina de costume. Então, a gente vê na igreja isso daí. Embora a Vânia fez uma observação válida, eu já fiz essa observação em vários lugares, mas somos a igreja santa e pecadora, não tem jeito, é feita por homem. Então, mas no caso ela de nós, né? ela é depositária. Jesus não deixou para outro grupo de pessoas, Jesus não deixou a missão para outra entidade. Jesus fundou a igreja em Pedro. Pedro, tu és pedra, em ti edificarei a minha igreja, o primeiro bispo, o primeiro papa, e para isso ir até o fim. E a igreja vai até o fim. E as portas do inferno Não prevalecerão, prevalecerão. não prevalecerão contra ela. Eu Essa é a acho que beleza. A gente precisa enxergar com os olhos da alma essa beleza. Quando fala tradição, pô, parece ter um caso assim meio tradicionalista. Não, não é esse sentido. No sentido de tesouro, no sentido de guarda. tesouro oral, né? Depois, O conhecimento porta o oral. rei lá, que nós vimos lá, o depositário, né? Ok? Sim. Jesus, quando subiu aos céus, falou para quem? Vou subir, mas enviarei o Paráclito, e ele vos revelará tudo que vos ensinei. Para quem que ele falou isso? Os apóstolos, que é os fundamentos da nossa igreja. Então, é E, chegar com e, Jair, essa beleza, essa grandeza. e Jamais. Jair, eu Hã? queria falar assim que, apesar de eu ter feito esse comentário, eu acredito que o plano de Deus é o vitorioso. Então, mesmo que nós, no corpo de Cristo, somos falhos, ele é perfeito e aí ele Sim, tem um sim. plano que talvez a gente não vê, mas que vai acontecer e está acontecendo, entendeu? Então, assim, eu me coloco como falha, mas não é Sim. que Deus é perfeito e Ele sabe o que tem que acontecer nos homens, mesmo que a gente esteja vivendo tantos problemas, entendeu? Então eu Agora, acredito na vitória dele. deixa eu fazer um comentário. Você é interessante esse comentário que eu vou fazer. Muito interessante, muito interessante. O Zaldinho já confessou o pecado dele, eu também já confessei, que a gente guardou o catecismo 40 anos na gaveta, só ia lá, pegava umas passagens lá para fazer pregação, e a gente começou a estudar. E não é que na internet apareceu aula sobre catecismo agora? Né? Maravilha, não? Porque nunca teve nesses 40 anos nada, ninguém falando de catecismo, nem padre, nem bispo, nem ninguém. E agora Mas todo mundo algo está suscitando, né?
Algo está suscitando, né? Exatamente, exatamente. Exatamente. Esse movimento que a Vânia disse, da Eucaristia nos Estados Unidos, Exatamente. este Perfeito. ano, este ano eu participei de uma Semana Santa na Igreja Santa Rita, Jair. Eu não fui lá na paróquia São Benedito, eu participei inteiro na Santa Rita. A Santa Rita, ela fez inteiro uma semana eucarística. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Então, eles fizeram, a gente participou de uma via sacra, e a via sacra foi eucarística, ô Vânia. Cada ponto fazia relação com o sacrifício eucarístico de Cristo, que tem tudo a ver, né? Paixão é Eucaristia, né? Semana Santa é Eucaristia. Então, olha como o Espírito age. E eu entendo isso como é, na aqui, ó, Deus dispõe uma benignidade daquelas coisas que revela para que a salvação de todos os povos permaneçam sempre íntegras. Todos nós já fizemos uma dinâmica de telefone sem fio, né? Várias pessoas, um fala uma frase para o outro no ouvido, chega na última pessoa, não tem nada a ver, Nada a né? ver. O que foi falado não tem nada a ver com o que chega na ponta, né? Então, sem essa graça de Deus, seria impossível nós termos, depois de 2000 anos, a tradição da igreja ainda viva, né? Mas ela está viva, porque quem suscita isso é, é mais aquela prova. Deus quer mostrar nas fraquezas humanas o quanto ele é forte, né? Deus quer mostrar nos fracos a sua força, né? Porque nos fortes, às vezes, pode confundir, falar a força é do Rogério, não é de Deus, né? Então, Deus pega as nossas misérias, as nossas fraquezas, para que seja demonstrada a sua força. Por isso, da tradição passada aos homens de uma maneira íntegra, é só pela graça de Deus, né? Vamos continuar? Versículo 76. O Martin, lê para a gente um pouco, Martin. Aliás, parágrafo 76, que nós vamos ler agora. A pregação apostólica. A transmissão do Evangelho segundo a ordem do Senhor fez-se de duas maneiras. Oralmente, pelos apóstolos que, na pregação oral, por exemplos e ações, transmitiram aquelas coisas que o receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. E por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Continuada na sucessão apostólica. Para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos a eles, transmitindo seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica, expressa de modo especial nos livros inspirados, deve ser conservada por sucessão contínua até a consumação dos tempos. Essa transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição, porquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Por meio da tradição, a Igreja em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que crê. O ensinamento dos Santos Padres testemunha e presença vivificante desta tradição, cuja riqueza se difundem na prática e na vida da Igreja, crente e orante.
Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo por seu Verbo no Espírito Santo permanece presente e atuante na Igreja. O Deus que outrora falou mantém permanente diálogo com a esposa de seu dileto Filho, e o Espírito Santo, por meio do qual a voz viva do Evangelho ressoa na Igreja e, através dela, no mundo, leva os crentes à verdade toda e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo. Até aqui. Daqui nós já observamos que da tradição é que surgiu a palavra de Deus, certo, gente? Né? Então, daquilo que era ensinado, daquilo que foi vivenciado, né? Escrito pelos apóstolos, escrito pelos magistérios, é que surgiu. Porém, a palavra de Deus, como o próprio Evangelho diz, né? Se fossem escritos tudo aquilo que Jesus fez, não haveria livros suficientes na terra para escrevê-los, né? Ela não esgota a palavra escrita, ela não esgota tudo aquilo que Deus realizou. E nesse ponto, a prática diária da igreja, a prática que os apóstolos nos ensinam diretamente, elas fazem parte de toda essa revelação. Inicialmente era apenas a tradição, era apenas oral, né? Ninguém sabia ler, né? Aliás, eu acho que só depois de Gutenberg, né, que as escritas começaram a ser popularizadas, né? Que foi depois do ano de 1500, né? Não. As suas considerações aí sobre o que nós lemos? Rogério, Vânia, Martin, por favor. Viu, Então, Oswaldo? Eu comecei a ler, mas não terminei. Mas os pais da igreja, que eles chamam, né? Já no primeiro sim, século já tinha coisa escrita. Sim. tinha, mas assim, a escrita, ela sempre foi muito cara, né? E Sim, não era restrita, aberto para todos, sim. não era popular, né? Era restrita aos clérigos, né? É, uma, uma versão da Bíblia, a Bíblia existia antes de Gutenberg, né? Mas uma versão dela demorava anos para ser um livro demorava anos para ser escrito e Ó, a um custo muito alto, né? E aquele lembrar que Didaquê, o Didaquê, sabe? Que foi Sim, feito, foi escrito entre o ano 48 e 90. Foi composto na Antioquia. O litúrgico chamado Didaquê, que significa ensinamento composto, depois de Cristo, entre o ano 48 e 90, composto em Antioquia. Eu estou entendendo o que você está falando. Não era acesso o povo, né? não era Mas popular. existia já escritos que foram se Existia. fazendo para aqueles que estavam. o que a Ó, gente e tem esse que livro lembrar, que você o que a gente tem que lembrar é que após Gutenberg foi possível se fazer cópias do escrito. E antes de sim, Gutenberg, cada cópia era escrita novamente à mão. Era Então, para manuscrito. você fazer duas cópias de uma Bíblia, você tinha duas pessoas lendo de um original e escrevendo em outro isso. papel. Imagina o custo que isso era, o quanto tempo isso Então, demandava. Né, para E era por representar. isso que isso era fechado. Os livros da época, né, de antes, eles ficavam dentro dos mosteiros, dentro dos monastérios, justamente porque era lugar onde tinha cuidado, onde a preservação dos livros eram feitas de forma adequada e eles não eram abertos ao público, primeiro pela ignorância do público, não tinha capacidade de ler, que a grande maioria ninguém sabia ler, né? e o Ninguém segundo é sabia ler. porque o custo de um livro era absurdo, né? Imagina uma Bíblia Sim.
E não é escrito, não é um caderno que alguém foi lá e simplesmente copiou. Se você olha os escritos antigos, normalmente a escrita era desenhada, era feita com um capricho danado. Não, aí o custo vai lá em cima mesmo, né? Por isso não tinha. Era gótico, né? É. E livros existem de muito antes do que isso. Tem livros fenícios, mesmo se a gente for parar para pensar, o Velho Testamento, que na verdade é o livro judeu, né? Ele foi escrito muito antes de Jesus Cristo, né? Então, já vem de lá, né? Esse Didaquê que a Vera comentou foi o primeiro catecismo da Igreja Católica. É Vânia. Ele não era a Sagrada Escritura. É observação. É Vânia, não Vera. Posso ler uma coisa aqui? A Vânia hoje quer falar mais que a boca, mas não Vânia, aguenta. desculpa. Santo Inácio de Antioquia reflete a unidade da Igreja como a unidade de Deus Pai. Como o Senhor era unido ao Pai e não fez nada sem ele, também nós devemos fazer nada sem o bispo e os padres. Uma oração em amor e alegria nunca vencida. Uma oração, uma súplica, uma mente e uma esperança. Há um Jesus Cristo e nada maior que ele. Venham junto em um templo de Deus, um altar para um Jesus Cristo que veio do Pai, é um com ele e volta para ele. Aí. Olha, a unidade disso tudo, né? Então, é isso que eu quero viver. Quero viver essa igreja, Martin. Quero... Única. Yeah. Jair. Fala, Jair. Gostei da observação do Martin. Eu acrescentaria o item papel, né, mano? Papel para escrever tudo isso aí. Era papiro, era couro. Papiros, era de couro. Né? Entendeu? Escrito. Imaginemos nós o trabalho que isso já. Mas vamos lá. Eu queria citar aqui, bem no meio aqui do 78, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo que ela é e tudo que crê. Agora, atrás disso, dessa igreja, nós não podemos esquecer de forma alguma as pessoas que deram a vida. Isso aconteceu porque aquelas pessoas deram a vida. Não tinha duas, tinha uma só. Para que tudo isso conseguisse se realizar. Então, nós temos acesso a isso graças a essas pessoas, verdadeiros santos, verdadeiras obras do Espírito Santo, para nos deixar esse legado. Ok? Lembrando que nós somos chamados a dar vida. Fala. Completando o que você está falando, nesse curso que eles estão falando da Eucaristia, tem gente que ainda questiona, né, se Jesus viveu ou se ele era uma legenda. E aí a prova disso são essas pessoas que morreram por ele, nunca negaram ele. Então, são pessoas que são testemunhas oculares, que não tem como negar, entendeu? Então, sim, é outra, completando aí. E uma outra observação, Oswaldo, muito importante. Eu falei da igreja, falei das pessoas que morreram, certo? E agora eu vou falar de nós. As pessoas daquela época, do Antigo Testamento não tinha o Novo ainda. Certo? Mesmo o Novo, no começo, também não tinha o Novo completo. Estava informação. Nós temos os dois. Agora nós temos os três. O Antigo Testamento, Novo Testamento e o Catecismo. Então, mas tem um problema. Nós temos o Google também, entendeu? Nós temos o Wikipédia. Né? Nós temos... Então, agora talvez esteja chegando a hora de todos reconhecerem o Senhor. Essa preparação para que todos possam
ter acesso, né? Então, por que que não aconteceu antes? Porque não tinha meios. Né? Por que que no Antigo Testamento não falava do Espírito Santo? O Espírito Santo não tinha vindo ainda. Falava do Espírito do Senhor. E não tinha intelecto também para entender. Então foi preparando passo a passo, fase por fase, geração por geração, história por história. E louvemos a Deus pelo nosso momento agora. É, Mas é um momento difícil, né, que nós estamos vivendo, aonde, do mesmo jeito que Deus age de maneira perfeita e esplêndida, o mal, ele elimina os filhos de Deus, né, e ele vai confundindo. O objetivo dele é dividir e separar. O que a Vânia falou é tudo unidade, né, Vânia, né? É dividir. Mas hoje, o que nós vivemos, até dentro da Igreja Católica, eu acredito nisso, mas isso aqui eu não gosto muito. Isso aqui eu quero, isso aqui. Eu não comungo porque não dá tempo, mas para assistir jogo, para assistir Netflix, dá tempo, né? Então, tem muitas coisas que os valores da igreja, eles são uma coisa só. Ou eu aceito tudo, ou eu não aceito, ou eu não faço parte dela, né? Mas as pessoas parece que costumerizam a fé, né? A customerização é eu pego as coisas que mais me agradam, né? Eu gosto de amor, do perdão e disso. Agora, o sacrifício, a doação, a confissão, isso não, não, isso aqui não está na hora. Ou seja, a unidade da fé é algo que é fundamental, né? Essa carta que você leu é que desde o princípio se deixou muito claro que a unidade em tudo, é o que há de mais importante, porque é a unidade trinitária, né? E o espelho é esse, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se nós não imitarmos dessa forma, Né? eu acho que nós já deu o nosso Mas tem tempo, gente que não então, falou nada. Eu falei muito, o Jair por falou isso. muito, mas tem gente que não falou nada. você falou necessário. Eu também, ó, falta o 79, nós não leímos 79, viu? Nós vamos parar no 79, ok? Vamos Vamos fazer o voltar no 79 e 80. para. É, Hã? Achei que você já queria encerrar, Oswaldo, desculpa. Não, 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 não. Nós vamos, mas nós já não lemos o 79, não, né? não, paramos no 78. Pode Então ler, vamos lá. 78. Ok, eu leio. Lê para a gente, por favor. Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo por seu Verbo no Espírito Santo permanece presente e atuante na Igreja. O Deus que outrora falou também mantém permanente diálogo com a esposa de seu dileto Filho, e o Espírito Santo, por meio do qual a voz viva do Evangelho ressoa na Igreja e através dela no mundo, leva os crentes à a verdade toda, e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo. Amém, Já li. amém. Já Amém. li. Que isso seja uma realidade na É. nossa igreja, né? Na esposa de Cristo mas que a gente faça parte dela, né? Igreja. Desta igreja que é a esposa de Cristo, né? Glória a Deus. Então, no próximo encontro, nós veremos a relação da tradição com a Sagrada Escritura. Maria, Partilha. o Que Rogério falou um Ana? pouco hoje também. Que Ana? Ana, Eu Ana é do seu lado. deixei a Vânia. A Vânia estava com muita vontade de falar hoje. Ana, minha amiga. Eu, eu passava só as informações para ela e ela falava. Ah, Sebastião. Não, mas acho que Até ficou claro parece. aqui a vontade de Deus é a comunicação de Deus com os povos por intermédio de Jesus Cristo e a permanência dele entre nós, não só na fé, mas na tradição da igreja, através da comunicação oral e a parte escrita.
na tradição, eu entendi, uma tradição da igreja é a transmissão do transmissão da palavra de Deus de um para o outro. Sim, sim. Da revelação, né? É. Tá? De Deus. Um para o outro. Ana, Eu não tenho muitas palavras para falar, não, mas adorei que a Vânia falou bastante. Aprendo sempre com todo mundo, do jeito de cada um falar, que é tão bom de ouvir. Mas eu não tenho nada de muito a declarar. Mas fico feliz de poder participar. A Maria, Ana é uma pessoa de tanta luz e fala tanta coisa, mas aí aqui nesse grupo ela fica. Não entendo, mas tá bom. por que Não será? sou não, Vânia. É, é, Maria, então. Maria, Maria. Ah, gente, não tem muito o que falar, na verdade, né? Enfim. Porque tá tudo muito claro. E o padre aqui da igreja que eu frequento, ele sempre fala que a gente tem que buscar. Se a gente não sabe o catecismo, a gente tem que buscar, porque na missa não é a hora, não é o momento dele ficar ensinando o catecismo. E aí eu fiquei pensando, né? Ele tem razão. Porque não Sim. é na missa que ele vai dar os ensinamentos básicos de quem não fez todo o processo, né? E ele sempre falava, ele sempre fala, agora ele mudou, ele está trabalhando com exorcismo. É um padre muito, como que eu Ativo. diria, ativo, conservador, do tipo que eu gosto de ir. Igual você falou, ah, eu não vou naquela igreja por conta disso, na missa por causa disso. Cada um quer eliminar da igreja, da sua fé, o que te incomoda, o que você acha difícil, né? Mas não é assim. Se a gente se dispõe a ser católico, a gente tem que aceitar do jeito que está lá, do jeito que foi transmitido, do jeito que a gente está aprendendo e buscar o conhecimento mesmo, né? Mas aqui está mas tudo bem claro. Oi? eu queria só te falar uma coisa. Por exemplo, Sim, lembra que o Jair falou desse movimento da teologia da libertação? sim, Isso foi uma coisa nova para mim e, ao mesmo tempo, tem muitos padres assim. Então, tem. assim, vamos supor a Vânia, na ignorância dela, eu não sabia disso, e eu acho que do mesmo jeito que eu não sei, muitos não sabem. Então, a verdade daquela igreja, daquele padre, é aquilo que ele quer falar, mas não é a verdade que é. Sim, Então, que nem você está eu falando, entendo. eu entendi que você se encontrou onde você está, né? Porque está vindo no encontro, mas olha o perigo que nós temos também, pelo próprio desconhecimento nosso, de ser Sim, levado por outras coisas, entendeu? Eu li um Sim. livro, eu até falei do livro certíssimo, aqui, Vânia. da reflexão de Salmos. E aí eu falei, Isso nossa, mesmo. a Vera, viu, Oswaldo? Tem uma Vera. Eu passei para ela uma reflexão, ela falou assim, Vânia, isso aqui é da teologia da libertação. Aí ela me ensinou e me mostrou a enxergar, entendeu? Mas eu fiquei Isso. maravilhada com o livro. Então, Mas é isso que é o ponto, Vânia. mas A o que eu quero teologia. dizer, a gente Ah, tem muito, pelo menos a gente, Sim, vamos falar, eu e o Rogério aqui, nós somos muito cru ainda em muitas coisas. E eu é também. naquele sentido que eu quis falar lá atrás. Então, assim, eu tenho sede imensa de Deus, entendeu? Mas ainda sou uma miserável perto daquilo que dos meus 60 anos. E eu penso que a igreja poderia estar fazendo, nós, o corpo, poderia estar fazendo mais um pelos outros, mas tem a tal da divisão que a gente está vivendo, né? Então, É, é Vânia, isso. a teologia da libertação é um perigo mesmo. Eu não Uhum. vou em igreja que eu já sei, pelo que o padre fala na homilia, eu já sei a linha Então, dele. eu não É. sabia disso. Então, eu já não frequento, porque essas igrejas muito barulhentas, com dança, sabe, instrumentos, eu não vou. Porque missa não é lugar disso, missa é o sacrifício de Jesus, né? A gente está ali para relembrar, para ver, para passar todo o calvário que ele passou. Sim. Então, se você está numa igreja assim, aplaudindo, cantando, batendo,
Não, você é um algoz. Então você, né, não está correto isso de jeito nenhum. Mas eu Não, entendi também tudo. Eu entendi tudo que você você não falou. ia gostar da Vera, então, que a Vera Não, não canta, sei. Eu não dança. vou, eu não vou. Ó, Não se é quiser isso, Não, não. ir, eu acho que Não é isso, não. É diferente. gente, olha só. Você vai num grupo de oração. Lá Não, é na você pode sim, missa. sim, fazer eu Ela tá falando da algo. eu tô missa. brincando, Maria, eu tô Ela tá brincando. falando da missa. É Não, porque você imagina. falou isso, eu tô brincando aqui, não se Não, mas é preocupe. verdade, sabe? A missa é muito, muito Sim, sim, importante, sim, é sim. muito profunda, vocês sabem disso. É, Mas a teologia, realmente, gente, o problema é esse: as pessoas têm que buscar e a gente tem que sempre estar falando com as pessoas, porque não é todo mundo que sabe. Então vai cair sim. no conto do vigário, né? Isso. Mas eu É, gostei conto do muito vigário. É do mal vigário. do conto É do desses mal vigários. vigário. Vigários Então, da eu PL, né? gostei muito aqui do encontro de hoje. No último, eu não estava bem mesmo, É. até me desculpo hoje por vocês, mas, nossa, gostei, eu sempre gosto desse momento e obrigada pelos ensinamentos, pela troca, está sendo muito bom para mim. Muito bom. Essa partilha toda, né? A Vânia, que não é Vera, né? Que ela nos acrescenta muito, né? Oh, Ayrton, com a sua. Hã? A muito Ana, só que bom. não fala muito, viu? A Ana, e agora que a Eu Vânia falo falou, bastante, mas eu fico Não, que a mas Ana tímida. presta uma fala, atenção. Tímida agora que a nada. Ana, que a Vânia falou que a Ana fala, Vânia, ô Ana, o que está acontecendo? Não, O que está não acontecendo? sei. Olha, presencial é bem mais difícil, eu te garanto. É mais difícil, né? E se Deus Presencial. quiser, esse ano nós vamos nos ver, certo, Ana? Opa, Presencialmente. Nós só podia Ah, vir, Dona Conceição. maravilha. eu Podia não vir. sou Tem dessas que me, palavras, eu sou do trabalho. tem que me programar. Final do ano, você pode pegar um frio daqui de Michigan. Não, não Vamos aguento lá com não. eles, Minha Maria. Vamos lá fibromialgia não com dá. eles. Vamos ver. Roseli, a sua partilha, Martin. Ah, eu acho que todo mundo já disse, né, a maioria das coisas, mas é aquilo ali, é tradição, né, que se repete, e isso é importantíssimo. Geração, geração. É caminho, verdade e vida. Não tem muito o que falar disso. Quem não concorda vai Amém. ter que ir lá estudar, então achar alguém para debater. Eu sou, Evangelho de ontem. O caminho, a verdade e a vida. né? É isso. É isso aí. Martin. O que eu posso dizer daqui primeiro, quando a gente encontra, o que foi um tema que a gente falou bastante hoje sobre, vamos supor, teoria da libertação, igrejas ou seitas, né, que tiram e acrescentam coisas que não fazem parte da tradição ou da Sagrada Escritura e levam grandes rebanhos. Eu sempre lembro de duas coisas com isso. Quem induzia as pessoas ao erro, e isso é palavra do Nosso Senhor, quem induzia as pessoas ao erro vai pagar um preço enorme. Esse é um ponto, tá? E o segundo, todos nós, tá? Quando vemos as pessoas pegando o caminho errado ou seguindo o caminho errado, não de forma agressiva, não de forma você errar, não, mas pedindo a luz do Espírito Santo, a gente deve ensinar o caminho correto. E isso é nossa obrigação. Jesus também falou isso para nós. Nós somos, quem participa dos retiros, nós somos discípulo evangelizador. Não só durante aquele retiro de 2 anos atrás, tá? Nós somos discípulos evangelizadores por todo o tempo. Dali em diante quando você vê gente indo para o caminho errado, é lá com todo jeito, chegando e falando, não é bem por aí, não é assim que se faz, o caminho certo é esse. Quando se vai numa missa, como a Conceição acabou de falar, e dentro aquele show, né? Missa não é show, ok? Missa é um lugar aonde a gente vai para adorar e agradecer o sacrifício de Jesus Cristo por nós, ok? É que fala... Eu nunca tinha me ligado, por exemplo, ao bater palma, esse tipo de coisa. Eu falei assim, né? Eu nunca vou Aí depois eu parei para prestar atenção, é um absurdo. Imagina
Bom, eu já vi também. Já vi gente sendo no velório, o pessoal batendo palma. Eu falei assim: ok, deve ter sido ruim esse aí, né? Esse a gente empurra, né? Mas esse tipo de coisa a gente tem que prestar atenção. E se a gente tem um erro, lembre-se, se é um erro pela ignorância, tá? Deus Deus perdoa. perdoou a gente, ok? Sim, Agora, um erro por nossa vontade, omissão. ok? Por omissão. E por omissão, esse aí dentro a gente queima, vai pro caldeirão, ok? É isso aí. Verdade. Nós somos os apóstolos da atualidade, gente. Amém, 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 amém. E já parou para pensar que é quase como na época de Jesus Cristo? São tão poucos. Já parou para pensar nisso? É, Já viu a responsabilidade que nós temos em nossa mão? Não sim. E somos Jesus, só nós aqui, mas o número é muito pequeno. É, Dá para notar como a gente convida algumas pessoas que começam a vir, todo mundo vem, se são 30, depois ficam meia dúzia, 3, 1. As prioridades Mas estão em não é outras só aqui, coisas, né? são em Mas todo lugar, em todas as coisas que É, você faz. Em vamos toda fazer. coisa. Você monta um grupo para rezar, sim, orar junto, começam, também quero também, faz todo mundo passando por um problema. Passou aquele momento, vai saindo um, vai saindo outro, acabou. né? Mas tá Então, bom, é a tem que dificuldade da persistir. perseverança, né? É a Tem que perseverança. persistir. A perseverança é uma virtude que nós precisamos ter, né? Cultivar. Amém, gente? Então, nós vamos finalizar já 17h36 aqui no Brasil, aí é 14h36, né? É 16 e 36. 42. 16h36. Então, nós estamos terminando, agradecemos a Deus, né? Vamos fazer a nossa oração final, agradecendo a Deus pela vossa presença no meio de nós, porque sem Ele nós não conseguiríamos chegar a uma unidade, Senhor amado. É assim, essa palavra hoje foi muito, muito, muito forte. A unidade na fé, a unidade no conhecimento, a entender, mesmo nas nossas partilhas aparentemente divergentes, mas não são divergentes, elas são apenas que nós estamos neste processo de aprendizado da tua graça, Senhor. E pela luz da tua graça, pela tua presença, Senhor, o Senhor nos conduz e nos mantém firmes e fiéis, Senhor, nos nossos ensinamentos. Obrigado por toda a revelação, Senhor, que nos fez hoje sobre a tua igreja, sobre os teus ensinamentos, sobre a necessidade de nós permanecermos fiéis aos ensinamentos que tu deixaste para a igreja, Senhor. Firma-nos cada vez mais neste conhecimento da verdade, que é o teu próprio Filho, Senhor, Jesus. Porque somente Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, Senhor. E é só isso que nós queremos. Que a graça de Deus, tua graça, Senhor, esteja presente em nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado Santificado seja o vosso nome. Venha a nós venha a nós o vosso reino. seja Seja feita feita a vossa vontade, assim na assim na terra terra como no céu. como no céu. E cada dia nos dai hoje. Perdoai as Perdoai nossas nossas ofensas, assim como ofensas, nós perdoamos a quem nos perdoamos tem quem nos tem ofendido. ofendido, e E não não nos nos deixeis deixeis cair cair em em tentação, tentação, mas mas livrai-nos do mal. amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Pai, Filho. do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom fim de semana a todos. Que a paz e o amor de Deus esteja nos guiando sempre. Amém, gente? Boa semana, gente. Bom fim de Boa semana. semana. meninas. De Tchau, Cristo. tchau. Para todos. Abração para todos. Tchau, Ana.